Pois é, pessoal, agora eu quero dar uma dica muito importante para você que pensa em construir ou reformar. A Casa Ferdal é o melhor lugar. Lá você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Temos todos os tipos de materiais elétricos, hidráulicos e brutos. Tudo da melhor qualidade, claro, sempre com os menores preços. Um atendimento diferenciado. Então, construir ou reformar é na Casa Ferdal. Estamos localizados na Avenida Senador José Carlos Pereira Pinto, número 851, Guarulhos. Telefone 2739-4936. E para você ficar por dentro sobre todas as novidades e promoções da Casa Ferdal, você tem que adicionar o perfil deles no Facebook. Está Casa Ferdal ou curtir a página Casa Ferdal LTDA. Construir ou reformar? Casa Ferdal. Há mais de 19 anos na sua construção. E agora, roda a vinheta e bora para a entrevista. Pois bem, estamos de volta aqui na parte 2 da entrevista com o pastor Roberto Cachoeira. Você que não viu parte 1, assista porque tá bacana, interessante demais, até para poder entender, né, pastor? Onde o assunto parou e também poder se localizar. No bloco, na parte anterior, na parte 1 da entrevista com o pastor, eu encerrei perguntando a ele, deixando no ar, o posicionamento dele em relação ao aborto, e ele vai responder agora. Bom, Daniel, como ministro do Evangelho, eu sou contra, né? Eu acho que eu sou a favor da vida. Porém, o que está se discutindo é a preservação da mulher. Mas eu quero antecipar um pouco a discussão. Eu acho que deve-se sim, e eu sou muito a favor, até a gente tem se envolvido nas discussões de feminicídio, essa exploração sexual contra as mulheres. Mas eu vejo também que a gente precisa fazer um trabalho preventivo com as nossas meninas em relação a essa questão da exposição sexual, dessa vida que a gente tem visto, desse assédio. Fazer um trabalho com meninas e meninas, os meninos em relação a respeito às meninas e as meninas em relação ao comportamento. Vou usar uma expressão aqui bem coloquial, parar de dar mole, como tem sido visto. Entra assim porque uma vez que nós, os mais antigos, fomos criados com toda aquela preservação de horário para chegar em casa e o respeito e honrar nossos pais, nós éramos muito mais respeitosos em relação às meninas. E as meninas não tinham esse comportamento que tem hoje. Então, eu não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. Uma vez que essas meninas estão muito à vontade e com essa liberdade exacerbada, tem aí a relação e elas engravidam e depois partem para o aborto. Quando na realidade o trabalho ele é bem prévio. Mas mesmo que esteja essa discussão política, essa criminalização, eu ainda fico com a palavra de Deus, estou a favor da vida. Creio que o autor e consumador da fé é Ele que controla e que governa todas as coisas, mas ainda que eu percebo que ainda é uma discussão que precisa avançar muito. Há uma presidenciável que ela sugere sim um plebiscito para que a população se manifeste. Eu acho viável sim a gente ouvir as opiniões das mulheres, mas como cristão e leitor das Escrituras, eu sou contra. Mas também me coloco como ouvido para ouvir a opinião de outras pessoas. Só uma correção que ele falou agora, que eu fui me atentar. Na parte anterior eu falei que foi feito um plebiscito. Era audiência pública. Audiência pública, para discutir. Fica aí a correção. Então o senhor acha que é todo um trabalho por trás? Há um trabalho preventivo. Eu acho que a gente está discutindo, é bacana, mas eu, como um educador social, eu quero trabalhar as nossas crianças, os nossos adolescentes.
né? É claro que são coisas inusitadas, podem acontecer, mas da maneira que tem acontecido hoje no Brasil e no mundo, de forma descontrolada, a coisa está muito liberada, os borbotões, ou seja, é muito fácil o adolescente, o jovem, conhecer uma menina em qualquer lugar, não precisa nem ser uma balada para eles se envolverem sexualmente, daqui a pouco essa menina está aí. Aí talvez você me pergunta, mas pastor, e os preservativos? Eu como se eu pudesse estar legalizando o sexo, né? Eu ainda, como leitor da palavra, ainda coaduno com aquilo que as escrituras dizem em relação a essa preservação, em relação a o casamento, essa noite de núpcias, tudo isso que talvez antiquado, tudo muito antigo, mas que foi muito bom para a minha vida e é muito bom para aquelas pessoas que eu conheço. Então, em relação ao aborto, eu sou contra. Agora, para além da questão religiosa, se fosse legalizado, o senhor acha que o Brasil tem estrutura para isso? Eu acho que não. O Brasil, isso é uma posição bem firmada que eu tenho em relação ao aborto, em relação à liberação das drogas, né? Ainda que tenha estudos, mas os países que liberaram as drogas são países que vivem hoje drasticamente. E se há essa liberdade da liberação do aborto, vai ficar uma coisa muito desregrada. Tem um livro de um jurista italiano chamado Democracia Demasiada. Ele fala da democracia demasiada. E essa coisa muito democrática, muito aberta, ela perde um pouco as estribeiras. A Bíblia nos ensina a ter limites, né? E eu acho que se liberar, a coisa fica muito a bangu. O senhor antecipou o próximo assunto, que era sobre as drogas. Então, tá aqui uma pergunta bem direta. Liberação das drogas, problema ou solução? O senhor já adiantou? Problemas, muitos problemas. Mais do que? Mais do que solução, muitos problemas. Se discute que alguns países, o sistema carcerário, que há lá sim muitos jovens presos pelo tráfico de drogas, por serem usuários, podem ser presos, mas estão lá com bandidos de alta periculosidade, mas vai ser muito prejudicial. Essa coisa da curiosidade, essa coisa da liberação ou da liberalidade ao extremo, isso vai prejudicar por demais o nosso país. E eu continuo insistindo no trabalho preventivo. Eu fui criado numa comunidade, numa favela do Rio de Janeiro. Eu fui estimulado, eu fui incentivado, me suscitaram a fumar. E eu, por ter sido um atleta, eu nunca quis. Então eu acho que a gente precisa trabalhar as nossas crianças, os nossos adolescentes a dizerem não. Não estou afim, não quero. Entendeu? Então essa coisa da persuasão dos colegas, da turma, eu acho que o trabalho é aí, é lá na base, é um trabalho preventivo. Mas conscientizar, né? Conscientizar desde novinho, desde criança. E começa em casa, na família, né? Então, porque muitas vezes você tem uma família estruturada, mas o teu filho, ele estuda, ele tem amigos na rua. Quantos nós, como pastores de igreja, quantos pais cristãos, líderes espirituais e que têm hoje seus filhos nas drogas? 70% da população carcerária são oriundos de igrejas evangélicas. São cristãos. A gente vai encontrar lá Ezequiéis, Daniéis, João Batistas, Jeremias. É só ir ali na casa de custódia e fazer essa pesquisa que vocês vão confirmar isso. E o que é isso? Né? Então, é o que a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu tenho muita preocupação com essa liberação, que se a coisa hoje é cerceada, se a coisa hoje é limitada, já tem esses prejuízos, esses transtornos, nessas tragédias na família, imagine se isso for liberado. Muito bom. Pastor, na parte 1, o senhor já falou que por conta da sociedade ser muito corrida, de muita pressa, até as pregações tiveram que ser adaptadas. Eu gostaria de saber do senhor, na sua opinião, por que essa geração, a minha, posso dizer até mais,
é tão depressiva, é tão estressada, quer tudo muito rápido? Tem alguma explicação? Eu não sou psicólogo, mas eu gosto muito de ler Augusto Cury, e ele desenvolve uma ideia de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, né? E ele coloca isso: nós somos uma geração micro-ondas, Nescafé, geração fast food, então a gente quer tudo para ontem, a gente não tem paciência de ligar a tela do computador e esperar, e esse nosso imediatismo tem nos levado a alguns prejuízos emocionais, mentais, psicológicos e também espirituais, né? Também espirituais. A palavra de Deus, ela é muito clara quando diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, quando ele nos ensina a não andarmos ansiosos, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: confie no meu caráter, eu supro as vossas demandas. Mas nessa geração imediatista, nós não temos, de alguma forma, esperado no Senhor. Essa paciência de aguardar no Senhor. Então eu vou à luta, eu passo à frente de Deus, eu resolvo minhas questões, né? Eu tenho formação, eu tenho grana, né? Eu sou livre, e depois a gente vê aí os prejuízos. A indústria farmacêutica, ela é bilionária. Por quê? Pela venda dos psicotrópicos, para suprir uma necessidade, né? Que nós perdemos. É claro que o tratamento medicamentoso, ele é importante. Eu vejo como importante, eu não descarto, eu não sou daqueles que a oração resolve, né? Há sim problemas emocionais e espirituais que a gente pode entrar com a oração, mas também ouvir as pessoas que te cercam, sobretudo a sua família, dizer: olha, você não está bem, eu preciso te levar no médico. Eu acho que isso é saudável, né? E graças a Deus eu ainda não passei por nenhuma situação como essa, mas eu tenho gente da minha família que já passou e que fez o tratamento medicamentoso, psicológico, psiquiátrico, e que hoje, graças a Deus, está bem, mas sempre ali com esses cuidados. Mas é uma geração, sim, estressada, imediatista, e que passa à frente de Deus. E muitas das vezes, alguns problemas no teor psiquiátrico como esse, felizmente, alguns são resolvidos, como os exemplos que o senhor acabou de citar. Mas muitas das vezes não são e acabando em tragédia, que seria, no caso, o suicídio. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o suicídio. Hoje, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela está preocupadíssima. Eles não sabem o que fazer. Eles já se debruçaram, eles não sabem o que fazer. Dados estatísticos dizem que morre hoje no mundo de 30 a 35 segundos uma pessoa. E o suicida é aquele cara que, paradoxalmente, ele não quer se matar. É engraçado isso, é fazer com que a gente pare e reflita. O suicida, ele não quer se matar, ele quer fugir do problema que ele está vivenciando. E a forma que ele encontra de fugir do problema é se suicidando. É um tema, a gente está no mês aí, Setembro Amarelo, né? É um mês para a gente refletir isso, a gente vai até parar para discutir com os alunos isso, mas é um tema muito intrigante, preocupante, né? Nós temos dados no Brasil e no mundo de pastores se suicidando, e não são poucos pastores, né? Pastores estão se suicidando, e fica a pergunta, né? Como que um homem de Deus que tem a palavra diariamente, sempre à sua disposição, toma uma decisão tão trágica como essa? Então eu acho que é um tema que vale a pena a igreja, a sociedade estar discutindo, porque a gente tem perdido aí pessoas, pessoas amadas, gente boa de Deus. É um tema muito preocupante mesmo. Muito, muito preocupante. Eu acho que vale a pena todas as vezes que a gente tem essa oportunidade de parar, trazer esse tema. E o pior, que mais me intriga, que não são homens já na faixa de 30, 40, 50 anos, são adolescentes.
O Japão mesmo sofre desse mal, adolescentes que suicidam. E ainda tem aí essas brincadeiras, né, que são disseminadas na internet. Muito perigoso. Vamos agora, caminhando para a conclusão, falar de um outro assunto que é considerado por muitos suicídio, mas aqui no Brasil é considerado homicídio, mas uma espécie de suicídio também, que é a eutanásia. Aqui no Brasil ele é criminalizado. O senhor acha que está certo essa criminalização, ou o Brasil precisa legalizar? Avançar Nisso? Eu confesso que a minha leitura acerca da eutanásia ela é muito superficializada. Contudo, eu vejo... O meu maior exemplo é a mulher de Jó, pedindo para que ele praticasse a eutanásia. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele dá uma resposta fantástica para ela. O mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Falas como uma doida. Mas eu já vi casos, até mesmo nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não tenho casos assim, tão concretos, de filmes, de que a família chegou num consenso, que o seu ente querido estava ali já não sei quanto tempo em coma, e eles optaram e tomaram essa decisão. Como eu falei que a minha visão ainda é muito superficializada, eu fico com a família. Eu acho que a família dá a palavra final, Talvez você diga assim, mas há casos, as pessoas que vão estar vendo essa entrevista, mas há casos de uma ação sobrenatural de Deus. Eu creio nessa intervenção divina, nessa cura miraculosa, mas nós não podemos padronizar as experiências. Então eu deixo a cargo da família decidir. Mas agora, para a gente poder encerrar, no geral, uma conclusão, se é que existe essa conclusão, em relação ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e até mesmo ao homicídio, a gente pode chegar à conclusão que a vida não é nossa, e sim de Deus? A vida, ela nos foi dada como um presente de Deus para a gente curtir todas essas maravilhas. É só você olhar aqui ao redor, final de tarde, final de tarde, um cenário maravilhoso como esse. Imagine agora à beira de uma praia, de uma montanha, uma viagem de avião, que eu me amarro, eu curto muito viajar de avião. Bom demais. E ela deve ser preservada como um presente de Deus, e ela não deve ser, desperdiçada. Eu tenho uma ideia que é o tempo de Deus para nós. O Salmo 139, ele vai descrever um pouco isso, Não seria um determinismo, mas Deus tem o kairos dele para nós, Eu sei a hora que você deita, eu sei a hora que você levanta, A palavra nem chegou à boca, eu já conheço, você ainda estava naquela fase embrionária, eu já te contemplava, Os teus dias estão todos escritos, aqui na minha palavra, enfim. Então eu creio que Deus tem um tempo, tem um kairos dele para as nossas vidas. O que a gente não pode é desperdiçar essa vida se expondo a coisas que não são dele. E como sendo um presente de Deus para nós devemos viver o melhor desta vida. E o melhor dessa vida é glorificando o nome dele, e servindo ele, e o adorando para sempre. Então a Bíblia, Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então isso aqui que nós estamos fazendo agora, esse bate-papo informal, nesse cenário aqui maravilhoso, isso é para a glória de Deus. Amém. Eu quero encerrar também, eu gosto muito desse filme, Carruagem de Fogo. Eu acho que na época a gente conversou sobre isso. E o ator principal, o protagonista do filme, é o Eric Liddell. O ator, ele é um fundista na antiga União Soviética. E ele usa uma expressão que eu acho fantástica. Quando eu corro, Deus sorri.
Quando eu corro, Deus sorri. Quando eu entrevisto, Deus sorri. Quando eu prego, Deus sorri. Quando eu oro, quando eu abençoo pessoas, Deus sorri. Eu estou vindo agora de uma comunidade carente, ali do Matadouro, na Tiragosto. Eu estava lá orando, né, em comemoração a sexta-feira, dia 7, a independência do Brasil. Eu estava lá orando com aquelas crianças. Que prazer, que alegria, que coisa fantástica, né? Então, essa é a vida. É a glorificação e a exaltação do nome do Senhor. Esse presente que a gente recebeu, que a gente tem que curtir da melhor forma. Da melhor maneira possível. Pra gente poder encerrar comendo a chatice, né? Tendo a vida mais leve, não levando a vida tão a sério, como a gente vê muitas pessoas. Mais leve, né? Cai no estresse, cai na depressão, aí vem o suicídio, enfim. Curtir a vida e o melhor que Deus nos deu. E não deixar que a sociedade imponha, né? Não, padrões, estereótipos, nada. Cobrança. Eu hoje conversava com um grupo de alunos, Daniel, e eu dizia o seguinte: a gente tem que assumir o nosso protagonismo. O Brasil, ele é feito de heróis. Agora nós vamos eleger um herói. Porque a gente quer um herói como um salvador da pátria. A gente precisa disso. Entendeu? Quando a gente não assume responsabilidade, a gente não assume nosso protagonismo, porque todo o poder e a força emana do povo, mas a gente prefere terceirizar e colocar alguém e falar assim: esse é o nosso salvador da pátria. Esse discurso, ele é esvaziado porque a gente vai continuar sendo massa de manobra na mão de espertos. É o boi na boiada. Então é curtir a vida e falar assim: não, peraí, eu fui chamado, eu tenho um protagonismo aqui nessa vida e eu vou assumir isso. Amém. Pastor, a gente sempre encerra aqui com uma música pedida pelo entrevistado. O senhor, como já disse, é muito musical. Eu gostaria, acho que vai ser difícil escolher uma música, mas eu gostaria teria que ser umas 3, 4, 5. Gostaria que o senhor... Não, eu estive agora em Campinas, num congresso, e quem ministrou pra gente lá foi o Paulo César Baruch, né? E ele cantou uma música lá que eu me encantei. Eu amo a oração. Eu costumo dizer que a minha vida é oração, a oração é minha vida. Eu, minha esposa, minha família. E ele cantou a música lá, Primeira Oração. Então, se vocês pudessem aí, após essa entrevista, colocar essa música, fechar que vai soltar, com essa música. Solta aí, Gabriel, pra gente. Pastor, pra gente poder agora encerrar, a sua igreja, qual? Pode deixar aí o convite? A minha igreja é Espaço de Vida, funciona ali no Parque Tamandaré, na rua Silva Ar 42. A gente se reúne todas as quartas-feiras no encontro de oração, a partir das 19h30, e todos os domingos às 18h30. É uma igreja para os de fora, né? A gente tem o maior prazer em receber visitantes, pessoal, convidados para estarem lá conosco. Fala dos projetos. Os projetos, vai falar. Nós também trabalhamos com 3 comunidades aqui da cidade, que é Chatuba, Balieira, ali o Peixotinho, o Matador, o Corredor. Lá na Visconde Itaboraí a gente tem uma escolinha de futebol, né, que funciona todos os sábados, na direção desse que vos fala, que já foi atleta profissional. Aí estou lá dando um chute na bola lá com as crianças, ensinando os fundamentos do futebol. Acompanhe lá nas redes sociais. Tem Instagram? Tem. Espaço de Vida. Espaço de Vida. Arroba Espaço de Vida. Arroba Espaço de Vida. Bota aqui só seguir e acompanhar lá os projetos. Isso aí. E tem a Língua da Vida, que é português, inglês, português. E tem também a Sua Casa, Meu Lugar, que é um encontro com um grupo de crianças lá no bairro da Chatuba. E nós estamos agora viabilizando uma biblioteca, né, para incentivar as crianças do nosso projeto a lerem, né? Até a propósito, o nome da nossa escolinha é Livro na Mão e Bola no Pé, incentivando essas crianças a leitura, que é um mundo, que é um sonho e que incentiva muito. E aliado ao esporte, melhor ainda. Tá aí os nossos projetos sociais. Pois é. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um muito prazer imensurável ter recebido. Espero que o senhor volte. Com certeza. Certamente irá voltar. Voltarei. Será um prazer. Manda um abraço pro meu amigo Gabriel. Isso aí, valeu. Fica registrado. Com esse sol fraquinho que a gente encerra a entrevista de hoje. Um beijo muito carinhoso. Eu volto em breve. Obrigado a todos vocês que assistiram. Deixa o like, a opinião. E se puder, compartilha o vídeo aí. Valeu, gente. Tchau. Pra te buscar e te encontrar, não importa o que aconteça, nunca mais
eu me esqueça de te encontrar.